Deixa eu botar esse negócio aqui de um jeito, eu vou ver mais gente aqui, peraí. Aí, beleza, deu certo. Vou ficar igual o Denis aqui no câmera Vocês, deitada aqui. aí, ó, vocês estão me ouvindo bem? Tô. Então, beleza, tá? Deixa eu testar se tá gravando. Tá gravando, gente. Vamos ver. Vamos ver se sai. Porque eu acho legal isso, né? Que as pessoas falam assim, vocês vão gravar? Eu falo, a gente vai tentar. Pode ser que dê certo, pode ser que não. O ao vivo sempre é mais gostoso, né, Matheus? Ah, é sempre, né? Isso aí é de lei, né? Ao vivozinho assim é bom. Top demais. Gente, acho que vocês todos conhecem o São Mateus, que escreveu a carta aí do Atos dos Apóstolos, né? Sem brincadeira, o Mateus aí, para mim, é uma grande referência, acho que para vocês também. Eu faço mentoria com o Matheus, acho que já tem quanto tempo, Matheus? 3 meses? Acho que, sei lá se deu tudo. Acho que nem deu tudo ainda, né? Acho que a gente entrou no terceiro mês. No terceiro mês. Eu comecei um pouquinho antes de entrar na EPS e a gente tem, nossa, construído bastante coisa legal aí. E eu convidei ele, né, para falar um pouco para vocês sobre a história do cara, né, sobre um pouco do que ele passou, como foi, como começou a se descobrir, se mover e ter essas experiências aí que o cara já teve de viajar para outros países e fazer tanta bagunça por aí, né, seu Matheus? Já fiz umas E baguncinhas aí. eu fiz umas baguncinhas. E eu acho muito legal, assim, para gente que está estudando profético, eu sempre falo que é o seguinte: um dos passos do profético é andar com pessoas que já estão passos mais à frente que vocês. E acho que dentro da Crentolândia, né? Eu já ensinei para ele o que é Crentolândia, Matheus, Certo. que é o comportamento religioso, né? Uhum. Dentro da Crentolândia tem muito aquela coisa das pessoas quererem fazer o que as outras fazem, né? Até porque não Sim. tem espaço para todo mundo, né? Só tem um púlpito para milhares de milhões de pessoas, né? Então, Uhum. dentro do profético, eu acho que tem um texto da Bíblia que eu admiro demais, que ele fala assim que a gente tem que olhar para as pessoas como se elas fossem maiores que a gente, né? E hoje até me fizeram uma pergunta, achei muito legal. A pergunta era se eu tinha mentores, né? Eu falo que, Uhum. cara, são milhões, né? Nossa, acho que são muitas pessoas que passam na nossa vida, acrescentam uma pedrinha, né, uma palavra, um abraço, momentos específicos, mas eu acho que tem pessoas que sentam na mesa com a gente, sabe? Tem pessoas do dia a dia que sofrem junto, que incentiva, que fala, né? Que compartilha, e eu acho que isso é o que faz a coisa toda funcionar de uma forma mais violenta, assim, né? E é isso aí, meu amigo. Não vou falar muito não, hoje o dia é mais seu, mas eu só queria dizer isso, que no Profético tem esse lado, né, da gente andar com pessoas que estão na nossa frente, porque isso traz Sim. incentivo, né, acho que ajuda a gente a pisar uns passos também com mais segurança e ver os erros também. Falei para o Matheus compartilhar com vocês um pouco das coisas ruins também que aconteceram, das tentativas de acerto e tudo mais. Então, acho que vai ser uma aula bem legal. E, bom, vamos ver o que vai ser. Está na mão do Espírito Santo. Se o Matheus sentir a gente ver no final, a gente liberar umas paradas aí, com certeza também dá atividades para vocês, que é o que faz esse negócio girar. Bora aí, Matheusão, toca o barco aí. A aula é sua, Boa. meu. Boa. Bom, primeiramente, boa noite para vocês aí, pessoal. Para quem não me conhece, o Denis fez uma breve apresentação. Sou o Matheus e eu tenho 30 anos, sou casado há 5 anos, tenho 2 filhos, um está na barriga da minha esposa, e a minha jornada no profético começou de maneira mais intencional no ano de 2014, que foi após eu ter concluído o meu seminário teológico que eu fiz em Goiânia, e me mudei para Brasília nesse ano de 2014 e comecei a ter contato mais direto com o Reinhard. A gente começou a estreitar meio que os laços nesse período. Em 2015 eu me tornei tradutor oficialmente dele, né? Então passamos a fazer conferências juntos e a fazer eventos juntos. No ano de 2016 eu fui praticamente o único tradutor dele no ano todo, né? Então viajei com ele para São Paulo, Campo Grande, Brasil inteiro, cara. Fui em cidade que vocês não têm noção. Viajei bastante. No ano de 2017 foi o ano que eu me casei.
Eu ainda continuei traduzindo ele, mas dividindo as agendas com outros tradutores, principalmente o Daniel. Em 2018 foi o ano de passar o bastão, e a partir de 2019 foi quando eu meio que mudei o meu vínculo ali com o Reinhard e passei de aluno e como é que eu posso dizer, um mancebo, né, um discípulo ali do Reinhard, para ser amigo mesmo. Nós começamos a compartilhar experiências e eu acredito que todo o treinamento que ele poderia ter me dado não tinha assim como ter sido melhor. De convivência, de estar juntos, né, eu falo que o Reinhard, apesar de todos os defeitos, falhas que qualquer homem pode ter, uma coisa eu pude atestar, que é a simplicidade e a verdade do que ele vive nas telas e nas mídias, também vivendo nos bastidores, né? Então, um cara muito íntegro, até porque não tem como ser pouco íntegro, né? Ou você é íntegro, ou você não é, tipo, ser muito honesto, né? Você não é muito honesto, ou você é honesto ou você é desonesto. Mas o Ryan é íntegro, honesto, e foi talvez o principal instrumento que Deus usou na minha vida para o desenvolvimento dessa parte profética, né? Eu vinha de um ministério, se assim posso colocar, se vocês me derem essa liberdade, uma igreja em que os dons não eram muito valorizados, né? Na verdade, só um dom ministerial sendo muito valorizado, que era do ensino da palavra. Então, eu fiz fiz um seminário teológico, depois fiz o curso de teologia, mas não havia desenvolvido essa parte de outros dons, né? Nem os dons espirituais, nem os outros dons ministeriais. E com o Reinhard houve esse destravar, digamos assim. Então, para ser bem preciso, em 2015 eu começo a traduzir, em 2015 a minha vida começa a mudar nessa parte profética, porque o treinamento pelo qual eu passei com o Reinhard é o treinamento que o Denis está meio que fazendo aqui com vocês, só que de maneira mais intensiva, porque era no tete-a-tete, no face-a-face ali, vivendo juntos, mas é o treinamento pela prática, pela experiência. E foi muito louco, porque a primeira vez que eu fui traduzir ele foi num casamento. Eu era padrinho de casamento, o Reinhard também. E o cara chegou lá e falou: eu quero que você dê uma palavra no casamento. Só que o Reinhard não tinha preparado nada, não tinha levado tradutor. E eu tava lá também, e ele pegou e falou: Matheus, você vai me traduzir hoje aqui. Primeira vez que eu ia traduzir, vou traduzir no casamento de um cara. E foi muito doido, assim, porque aí dali para frente ele começou todas as vezes que nós ministrávamos, né, que ele iria dar uma palavra, eu ia traduzir, ele começou a me colocar para profetizar, junto com ele, de púlpito mesmo, assim, microfone na mão, tô traduzindo, ele falava: vou liberar a profecia, dali a pouco ele olhava: agora é sua vez, vai profetizar aí. E como eu acredito que o Denis deve ter já ensinado para vocês, ninguém começa dando profecias extremamente precisas e assertivas e falando CPF, RG, data de nascimento, né, onde nasceu, de onde que veio, para onde que vai. E comigo não foi diferente. Comecei profetizando aquele assim: eu sinto que talvez tenha alguém aqui que pode ser que Deus esteja falando para você que Ele te ama. Por assim, bem no genérico, mas principalmente por uma mentalidade equivocada com relação ao dom de profecia. Na minha cabeça, a profecia ela era uma sentença espiritual dada por Deus por meio de pessoas, mas algo meio que irrevogável e inquestionável. E por isso, de uma certa forma, eu entendia como sendo algo extremamente sério e que pessoas precisavam passar por um treinamento muito, muito extensivo para começar a querer profetizar. E nessa caminhada com o Reinhard, ele me mostrou, né, obviamente, a simplicidade de profetizar. E o que eu queria passar para vocês hoje é isso, né? Eu fui basicamente introduzido ao mundo profético no ano de 2014/15. Em 2015 eu começo a traduzir um dos caras que já era uma referência profética no Brasil, e imediatamente eu comecei a fluir no profético. Não porque houve uma unção transferida para mim, mas porque fui ensinado sobre a simplicidade de se fluir no profético, sobre 3 questões básicas
para que nós possamos fluir no profético, que é ser intencional, é você depender do Espírito Santo e é você querer fluir. Então, não basta ser você apenas querer, você tem que ser intencional, porque tem muita gente que quer, e aí eu quero diferenciar essa questão de ser intencional e de querer. Tem muita gente que quer fluir no profético, mas são pessoas que não têm ação, são pessoas que são inativas, estão esperando sempre um sinal divino, ou então uma visão miraculosa, uma experiência de arrepio que vai falar agora, eis que te digo, e você começa a profetizar, né? Isso não é ser intencional. Tem pessoas que são... Então, olha que interessante, tem pessoas que querem fluir no profético, mas são passivas. Para mim, o oposto de intencional é passivo. É uma pessoa que fica esperando, ela fica esperando Deus, um anjo aparecer na frente dela, confirmando, é para você falar isso, né? Ou algo extremamente claro e com uma certeza absoluta. Então, eu gosto de estabelecer essas três coisas, né? Eu tenho que ser intencional, ou seja, eu tenho que ter uma ação para poder fluir no profético. Eu preciso de querer fluir. Então, tem pessoas que até têm ações, mas ela meio que é desinteressada, ela nunca se propõe, de fato, a estudar sobre isso, a viver sobre isso, né? O querer, você desejar, você ter mais que uma intenção, é um desejo, né? Paulo fala isso aos Coríntios, ele fala o seguinte, olha, busquem com zelo os melhores dons. É isso que ele vai falar ao final do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Ele vai falar, buscai com zelo os melhores dons. Então, buscar com zelo é querer, é ter essa vontade, é desejar, é ir para o Espírito Santo, falar, Jesus, eu quero isso, eu quero que o Senhor flua, eu quero que o teu Espírito flua através de mim, né? E, obviamente, a dependência do Espírito Santo. E talvez isso seja meio óbvio, mas o que eu tenho percebido e que talvez seja o grande, que vai ser o grande, vou colocar como teste, viu, Denis, assim, na vida daqueles que fluem no profético, é a manutenção de uma simplicidade, de que tudo aquilo que eu faço é na dependência do Espírito Santo. Esse vai ser o principal teste, porque vai chegar uma hora que o Adalberto, do nada, vai ter uma palavra profética, e para ele vai ser muito normal liberar palavras proféticas. Sim. Mas todos nós seremos checados, ou todos nós passaremos pelo teste de eu estou agindo no meu impulso ou eu estou agindo porque dependo diariamente do Espírito Santo. Então, o que eu quero colocar como dependência do Espírito Santo não é aquela atitude religiosa de ficar assim, ô Senhor, confirma isso e aquilo. Não. Dependência do Espírito Santo é manter-se relacionando diariamente com Jesus. Para que em todos os momentos, aquilo que for falar de você seja fruto do seu relacionamento com Ele e não uma tentativa de conquistar algo diante de alguém ou diante do próprio Deus, né? Então, para mim, a intencionalidade é você, de fato, ter uma ação, é você, de fato, começar a sair de um ambiente de espectador. Você alinha o seu desejo, que é o querer, a uma intenção, mas mantendo diariamente a sua vida com o Espírito Santo, né? Eu queria fazer apenas um parênteses aqui, rapidinho, Denis, para a gente continuar no tema profético, que eu acho que é essencial. Eu, Mateus, tenho apesar de jovem, uma larga e longa experiência direta com liderança de igreja, tá? Eu estou diretamente envolvido com os bastidores de igreja, de liderança, de presbitério, e de estar ali ativamente como um desses líderes, como um desses pastores, desde o ano de 2012. Então, já são mais de 10 anos envolvidos diretamente com liderança de igreja. E hoje o diagnóstico que eu faço de pelo menos 95% dos cristãos que eu conheço dentro das igrejas, que eu tive contato, eu não estou falando de algo que eu acho que eu vi, é de pessoas que eu conheço, que de alguma forma eu convivi, ainda que de maneira ainda curta, mas que eu convivi, que eu vi a realidade. A realidade de 95% das pessoas, pelo assim, por baixo, para não falar 99%. Então, de pessoas
são de pessoas que não têm isso que eu estou falando para vocês, que é dependência do Espírito Santo. Porque o que eu quero falar de dependência do Espírito Santo é o seguinte: ter um contato diário com Jesus. Isso é dependência. Para mim, a genuína dependência é a atitude de considerar um momento com o Senhor, o meu devocional, o meu momento de reflexão, que seja 5 minutos, 10 minutos, não interessa, mas diariamente, sendo tão importante quanto escovar os dentes, quanto tomar o meu café da manhã, quanto fazer a minha refeição diária, quanto, sei lá, trabalhar. O que eu percebi ao longo desses 10 anos, só de liderança, só de bastidores, é que, infelizmente, nós sistematizamos a nossa vida com Deus e nós transformamos essa vida com Deus em um cumprimento de programações na igreja. E eu falo das duas perspectivas, tanto daqueles que são membros das igrejas, quanto daqueles que são pastores. Então, a realidade que eu percebo de bastidores, com relação à liderança, por exemplo, esse cara os pastores não têm uma dinâmica prática de vida com Deus. O que eles fazem eu vou para o prédio da igreja orar, eu vou aconselhar os casais, eu vou dar cursos, eu vou dar aulas de teologia, eu vou dar aulas de seminário teológico, eu vou dar aulas de treinamento, eu vou dar seminários disso, eu vou fazer isso aqui, mas a vida particular dele, ele, Jesus, o alimento, o pão diário dele não existe, porque ele substituiu isso por programações da igreja. E os cristãos, membros, fazem a mesma coisa. É muito comum você ver em igrejas que tem várias programações, os caras substituindo, por exemplo. Eu não quero saber como que o Denis está, eu não vou me relacionar com o Denis no dia a dia, eu não vou tomar um café com ele, eu não vou almoçar com ele, porque eu já vou ver ele no treinamento de homens, eu já vou ver ele no treinamento de líderes, eu vou ver ele no culto de domingo, então eu substituo uma prática diária, uma vida diária de comunhão com os meus irmãos, pela participação nas mesmas programações de igreja. Só que quando a gente começa a colocar isso para todas as áreas da nossa vida, a gente vai ver que a nossa vida não depende mais do Espírito Santo. A dinâmica que eu quero propor para vocês daqui a pouco também, profética, ela passa por essa reflexão, que é o seguinte: se eu tirar da sua vida os cultos de domingo, se eu tirar da sua vida os treinamentos dentro das igrejas, se eu tirar da sua vida as campanhas de jejum coletivo, se eu tirar da sua vida toda e qualquer programação de igreja, o que sobra da sua vida com Jesus? Então, essa é a reflexão que eu quero que vocês façam agora, 30 segundinhos. Pensa nisso. Tira cultos, tira conferências, tira programações de casais, tira os retiros, tira os encontros, tira treinamentos de seminário, treinamento de líder, tira tudo que é programação estrutural, tudo. Tira pregações de domingo, tira pregações da internet, esquece músicas de louvor, esquece tudo que é voltado para algo como uma prestação de serviço. O que sobra da sua vida com Deus? É isso mesmo, eu quero que você pense sobre isso, no sentido de, se você não tiver mais nenhuma palavra no YouTube para assistir, se você não tiver nenhuma música para ouvir no Spotify e Deezer e afins, se você não tiver nenhum curso para participar, não tiver nenhuma igreja para frequentar, não tiver nenhuma conferência para participar, o que sobra da sua vida com Deus? Porque se não sobrar nada, significa que você substituiu por completo a sua dependência do Espírito Santo por programações de igreja, por uma estrutura que foi firmada para poder prestar serviços espirituais para você. Então, olha que interessante, eu quero levar essa reflexão para esse extremo, que a dependência do Espírito Santo se não tivesse nenhuma música gospel gravada, eu conseguiria adorar a Deus no espontâneo? Se não tivesse nenhuma pregação disponível no YouTube, eu teria a dependência de Jesus para ir me alimentar dele e receber dele? Eu consigo ouvir a voz de Jesus e ser alimentado pela voz de Jesus? Se não tivesse nenhum aconselhamento pastoral, eu teria o Espírito Santo me encorajando a viver uma vida com o Senhor? Aqui, junto dessa reflexão, eu quero poder promover isso, para que você entenda que é essa necessidade de corpo que nós temos. Que é quando nós pensamos em uma vida solitária, onde nós, por nós mesmos, precisamos buscar,
torna-se essencial o corpo, mas não para substituir a minha dependência do Espírito Santo, e sim para compartilhar a minha vida que eu tenho no particular. Eu quero que vocês entendam que a dinâmica de corpo, a dinâmica de igreja, se assim a gente agora vai definir, não como... E quando eu falar igreja, não pensa no prédiozinho com a cruz em cima, com a porta. Igreja é a reunião de cristãos. Igreja é o ajuntamento, é a assembleia de pessoas que se renderam a Cristo. A igreja se reúne como uma consequência da intimidade individual de cada cristão. Porque eu me escuto a voz de Jesus, porque eu dependo do Espírito Santo, porque eu me alimento dele, eu sinto a necessidade, eu passo a querer compartilhar a minha vida, os meus bens, a minha casa, as minhas experiências com outras pessoas. Isso é a igreja. Isso é dependência do Espírito Santo. Então, para fluir no profético, e agora fechando os parênteses, para fluir no profético, vai ser essencial que todos vocês compreendam que sem uma dependência no Espírito Santo, pode ser que vocês, pelo muito costume, porque é muito prático, porque nós vamos dar ferramentas muito, literalmente, fáceis de você usar para fluir no profético, se você não tiver desenvolvido uma dependência do Espírito Santo, fora dessas liturgias, fora desses costumes evangélicos, ou religiosos, católicos, seja lá qual que é a sua religião que você professa, você pode cair no modo automático. E as profecias vão continuar sendo boas, as profecias vão continuar edificando. Só que não vai ter a essência da dependência. Você vai ter simplesmente substituído. Ao invés de você se alimentar de Jesus, você colocou a roupinha do profeta e você está prestando um serviço gospel para as pessoas de guru espiritual. Então, esse ponto para mim, de dependência do Espírito Santo, talvez vai ser o ponto em que eu mais quero enfatizar com você e que talvez vai ser a ênfase, digamos assim, do meu testemunho. O que eu mais aprendi com o Reinhard? De tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que eu passei. O Denis comentou que nós passamos, que eu viajei para fora do país, eu fiz uma viagem com o Reinhard, na verdade, eu e minha esposa, né, 2 anos de casados, fomos para uma viagem de 40 dias por mais de 9 países na Europa, juntamente com Reinhard e Debbie. E talvez tenha sido uma das experiências mais marcantes nesse ambiente profético. A Bela, que nunca tinha profetizado praticamente em microfone, em conferências, ela foi, assim, surpreendentemente, a que mais era precisa ao final da viagem, ela era a profeta do carro. A gente era só a equipe dela, digamos assim. Então, a gente teve muitas experiências, eu quero compartilhar um pouquinho, mas eu queria falar aqui, o que foi a evidência máxima para mim de todo esse período, vamos colocar aí de 4 anos, 3 anos direto convivendo com o Reinhard, né? Eu vou colocar 2015, 16 e 17. Até o meu casamento, eu convivia, eu estava dentro da casa do Reinhard, eu passava noites, eu dormia na casa dele, eu viajava com ele. O que eu mais aprendi e o que se tornou indispensável para mim? Dependência do Espírito Santo. É um cara que depois de 40 anos de ministério continua tendo a mesma sensibilidade para Jesus, continua mantendo os mesmos hábitos de oração. Não começa o seu dia sem uma reflexão, ele não começa o dia dele sem ter orado e meditado na palavra por pelo menos 2 horas. É um cara que ensinou que mais importante do que dar uma boa palavra é ter se alimentado daquele que é a palavra. Isso foi o que eu aprendi. Qual que é a essência hoje do evangelho que eu prego e que eu ensino? Gente, uma vida sem comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Por mais que ela seja bonitinha, bacaninha, legal de se ver na internet, ela é uma falsa e pretensa religiosidade, que coloca várias regras de punição bonitas de serem seguidas e que tem aparência de santidade, mas que de fato não demonstram nenhuma realidade sobrenatural. Hoje, se tem algo que eu posso e quero deixar para vocês, é que a essência do seu cristianismo é você com o Espírito Santo, e todo o resto brota disso. O fluir no profético, ele vai ser automático, literalmente, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, mas é literalmente uma dinâmica de você ouvir ao Espírito Santo
crer que foi ele que falou com você e colocar isso em prática, externalizar isso, colocar isso para fora. Mas o fato é que se você não tiver uma dinâmica de ouvir, de se expor à voz do Espírito Santo, de se relacionar com ele, ainda que você não vá fazer uma conferência, ainda que você não vá necessariamente para um culto para poder profetizar na vida de alguém, ainda que você não tenha um grupo com o qual você vá compartilhar profecias, você está se alimentando, você aprendeu a ouvir a voz dele, você passou a depender de ouvir a voz de Jesus diariamente. Quando eu estou nesses ambientes de várias pessoas que querem fluir no profético, eu sempre digo o seguinte: o melhor termômetro para o fluir no profético encontra-se numa pergunta, que é: o que você ouviu do Espírito Santo te falar hoje? Não foi ontem, não estou falando de ontem, não estou falando de semana passada, não estou falando de mês passado, não estou falando do ano passado, de 10 anos atrás, estou falando hoje. O que o Espírito Santo falou para você hoje? E por que esse é o melhor termômetro para a vida espiritual e para o ambiente profético? Porque se nós não estivermos acostumados, ou melhor, se nós não estivermos determinado que na nossa vida nós não passaremos um dia sequer sem ouvir a voz do Espírito Santo, então o fluir profético se tornou mero mecanismo de aparência, porque profecia nada mais é do que passar uma mensagem adiante. Isso eu estou falando de um fluir profético no Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, é ouvir do Espírito Santo uma mensagem e passar ela adiante. Então, para que nós possamos fluir de maneira livre, qual que é a base? Você e Jesus, da sua forma. E aqui não tem liturgia, aqui não tem passo a passo, aqui não tem disquinho de oração para te ensinar o que falar, porque você, na sua pessoalidade, na sua dinâmica, na sua personalidade mesmo, interagindo com aquele que te criou. Então, o meu momento de oração talvez seja muito diferente da do Denis. O meu momento de oração talvez seja muito diferente da Elisa, talvez seja muito diferente da do Leandro, da Vivian. Por quê? Porque nós nos expressamos de modo diferente, nós temos características diferentes. Talvez alguém goste de falar um pouco mais, talvez alguém seja muito mais quebrantado do que eu. O que eu acho um pouco difícil, porque eu sou chorão. Uhum. Mas é o hábito de ouvir a Jesus. É o hábito de me acostumar às impressões do Espírito Santo, que vai fazer com que o profético se torne algo literalmente normal. Normal. Porque o ouvir ao Espírito Santo só é hoje, digamos assim, um evento esporádico e todo espalhafatoso, porque não nos foi ensinado a ouvir o Espírito Santo. E aqui começa as minhas experiências com o Reinhard, né? Um pouquinho do que a gente passou e teve uma vez que nós estávamos no hotel nos preparando assim, né? Tava passando a tarde porque o evento seria só à noite. E aí o Ryan foi lá, me mandou mensagem: eu tô indo no seu quarto, quero conversar com você. E aí chegou lá no meu quarto e ele falou assim: olha, o que Jesus já falou com você? Ele falou assim: como assim? Eu perguntei para ele: como assim? O que Jesus falou para mim? Não, nós estamos indo para uma conferência, nós estamos para um evento. Você quer chegar lá só para traduzir? Isso lá no começo, né? Falou, mas eu achei que eu estivesse aqui para traduzir, né? Falei, não, uma coisa que você vai aprender comigo é o seguinte: os meus tradutores sempre fluem comigo. Então, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu falei, mas como é que é isso? Ele vai aparecer um anjo aqui, o céu vai abrir, eu tenho que pegar minha Bíblia, fechar o olho e abrir em alguma coisa e ler o versículo que vê na... É isso que o Espírito Santo falar? E aí foi aí que ele começou a me ensinar. Não, Mateus, o Espírito Santo ele fala assim, ó, simples, vem cá. Vamos lá, fecha o seu olho aí, tranquilo, pá, ensinou, deu aqui. A hora que eu vi, ele falou, pois é, agora anota o que você ouviu aí. Eu anotei, pois é, o Espírito Santo falou isso aqui com vocês, que você tem que compartilhar lá para alguém. Chegando lá, você pergunta para quem que é isso aí. Então, talvez a primeira ponto que a gente vai ter que entender aqui é isso, essa simplicidade com a qual o Espírito Santo fala. Alguém recentemente perguntou para mim, Mateus, eu queria saber como que eu faço para escutar a voz de Deus. Eu falei, você já parou para ouvir primeiro?
Porque os cristãos estão indo para a oração e estão só falando. Deus, fala comigo, estou aqui para te ouvir, fala, mas ele não para nem 30 segundos de falar. Como que Deus vai falar enquanto você está falando? Sua mente fica bagunçada. E aí eu lembro que nessa conferência, né, foi quando eu percebi que a simplicidade que o Espírito Santo fala comigo é totalmente plausível e é totalmente, digamos assim, continua sendo a voz dele, só que de uma forma que eu consigo entender. Então eu desmistifiquei a voz do Espírito Santo, que antes para mim era um trovão, era um evento todo espalhafatoso, se tornou algo simples. E é o que faz parte da dinâmica que eu quero trazer para vocês hoje, né? Como ouvir a voz do Espírito Santo. E talvez venha a pergunta que veio para mim também, mas Mateus, será que o Ryan colocar todos os tradutores dele para profetizar, será que a profecia é para todo mundo? Será que todos devem profetizar? O Paulo fala isso, né? Ele fala, olha, eu sei que vocês oram em língua e eu também oro, talvez seja o que mais ora aí entre todos vocês, mas se eu pudesse escolher, eu gostaria que todos vocês profetizassem. Então, o fato de Paulo desejar que todos aqueles irmãos em Corinto profetizassem já torna implícito o entendimento de que todos podem profetizar. Já que ele queria que todos profetizassem, é porque há uma possibilidade para que todos profetizem. E por que alguns não profetizam? Geralmente está vinculado às 3 primeiras questões que eu coloquei para você. Ou a pessoa nunca desejou profetizar, ou se desejou, nunca foi intencional, ou se desejou e foi intencional, nunca dependeu genuinamente do Espírito Santo. E aí ela trava. Por que se eu não tiver dependência do Espírito Santo, por que eu travo? Porque eu sempre vou ficar martelando na minha cabeça. Será que isso é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? É da minha cabeça ou é do diabo? A pessoa está tão bitolada na forma do Espírito Santo falar com ela, que ela tem a capacidade de acreditar que o diabo pode colocar uma profecia na cabeça dela e o Espírito Santo não. Então, a profecia é para todos? Eu digo e repito, sim. Sempre foi para todos, porque o Espírito Santo é para todos. Eu quero que vocês entendam o seguinte, Paulo, ao explicar sobre os dons, ele vai falar que é um só Espírito fluindo em todos, é o mesmo Espírito, certo? É o mesmo Espírito operando de modo distinto. Então, se é o mesmo Espírito Santo, e o Espírito Santo flui através do Denis para profetizar, significa que todos aqueles que têm o Espírito Santo têm a mesma capacidade. Basta você crer e agir em conformidade com a sua fé. E aí entra o ponto, né, que é o seguinte, Mateus, mas não sei se o Denis já comentou sobre isso, mas se comentou, eu vou reforçar. Como que eu posso, de maneira prática, já que eu estou aprendendo aqui, tem alguma forma de eu filtrar e definir se algo é de fato uma profecia ou se é uma invenção da minha cabeça? Eu vou dizer o seguinte, nem o Reinhard, no alto de sua glória, de seu ministério profético, digamos assim, de sua experiência, sabe com certeza absoluta que algo que ele está falando é de Deus ou não. Ele crê que aquilo é de Deus. Mas existe uma evidência bíblica que coloca, digamos assim, uma clara definição ou, digamos assim, um campo de atuação da nossa profecia. Não sei se o Denis já falou sobre isso, mas está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. E eu quero ler esse versículo com vocês. Então, Paulo está falando para esses irmãos. Olha que interessante. O capítulo 13 de 1 Coríntios é como se fosse um grandioso parênteses, tá bom? Porque eu quero que vocês se lembrem que a Bíblia ela não foi escrita, né? As cartas não foram escritas divididas em capítulos e versículos. Isso foi colocado posteriormente para facilitar a gente de encontrar as passagens. Mas o fato é que se você ignorar o capítulo 13 de 1 Coríntios, só para a nível da gente entender sobre os dons, vamos ler os versículos 30 e 31 do capítulo 12, vamos pular o capítulo 13 total e vamos voltar para o capítulo 14 direto. Então eu vou ler os versículos 30 e 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios e vou emendar esses versículos com os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 14, ok?
Então, eu vou ler a minha versão, Almeida Revista e Atualizada. É uma versão mais antiga, mas não tem problema que a gente consegue acompanhar sem problema nenhum. E se precisar, depois eu leio na NVT, que está aqui na minha frente também. Vamos lá. Versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Versículo 30, perdão. Tem todos os dons, tem todas as pessoas, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Ele está falando, não é todo mundo que faz isso tudo. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí aqui eu vou pular já, essa parte A eu vou pular já para o capítulo 14, versículo 1. Então ele falou, entretanto, procurai, buscai com zelo os melhores dons. Segui o amor, versículo 1 do capítulo 14, e procurai com zelo os dons espirituais, mais uma vez, mas principalmente que vocês profetizem, porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E aqui está o versículo que eu quero que vocês jamais se esqueçam. Aquele, entretanto, que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui está uma zona de atuação maravilhosa e uma definição muito clara para a gente entender o que é uma profecia, para a gente poder, de fato, comparar aquilo que nós estamos tendo de impressão no nosso interior e ter uma mínima direção do que de fato é uma profecia. Então, para a gente entender de maneira clara, o que é a profecia? A profecia é o ato de passar uma mensagem. E, biblicamente falando, essa mensagem tem que ter pelo menos um desses três elementos. Pode ter os três, mas pelo menos um desses três. A profecia tem que edificar, em outras versões vai estar escrito fortalecer, ok? Edificar ou fortalecer. Ou então, a profecia tem que pelo menos exortar, ou em outras versões, encorajar. Talvez essa palavra seja a que mais causa confusão no meio gospel, porque exortação é uma palavra que mudou a sua conotação com o tempo. Exortação para a gente hoje é visto como puxão de orelha, alerta, advertência. Mas originalmente a palavra exortação é sinônimo de encorajamento. E de onde que a gente sabe disso? Do grego. Tá? Quando a gente estuda um pouquinho do grego, nessa passagem aqui, a palavra exortando é paraklesis, que é o verbo derivado do substantivo paracleto. O que é paracleto? Espírito Santo. Então, o ato de exortar é a ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo não tem como objetivo puxar a orelha, alertar, ou no sentido de dar uma advertência. A função do Espírito Santo é encorajar, fazer com que eu chegue até o fim, que eu complete a obra. Ok? Essa é a função do Espírito Santo. Então, edificar, que é fortalecer, exortar, que é encorajar, ou então, como está aí, consolar, que é promover conforto, consolo, acalento àquele que ouve. Se aquilo que você tem vontade de falar para alguém passa por esse pente, passa por esses critérios bíblicos, então fica tranquilo, pode profetizar. O fato é que em nenhum momento o diabo vai produzir edificação, encorajamento, nem consolo para ninguém. Então, uma coisa pode ter certeza: se aquilo que está na sua cabeça passa por esse crivo, não foi o diabo que colocou na sua mente. Não é coisa do diabo. Pode ser da sua cabeça? Pode ser. Mas que mal vai causar em alguém você liberar uma palavra que seja só sua? Mal nenhum, porque você vai estar ou edificando, né, que é fortalecendo, ou você vai estar promovendo um consolo, ou você vai estar encorajando. Então, por mais que aquilo não seja de Deus, mal não vai fazer. O que pode acontecer é que aquilo vai não se cumprir, ou vai ser uma palavra que não vai fazer muito sentido para a pessoa. Mas mal não vai causar. E aqui a gente já tira aí pelo menos metade das profecias que a gente vê por aí, mundo afora,
que é só sentença de juízo, que é só ver, eis que te digo, filho meu, volte para a casa do Senhor, senão vai vir um desastre na sua vida. Isso não promove nem edificação, nem consolo, nem encorajamento. Entendeu? Então, eis que te digo que se não mudares de vida, um câncer vai te pegar. Eu já vi gente profetizando isso. Eu já vi gente. Eu estou falando. Os exemplos que eu for dando aqui, pode ter certeza. A gente já viu, eu já vi em eventos proféticos com o Reinhard. Ok? De gente indo profetizar, inclusive na vida do Reinhard, profetizaram coisas nesse sentido, assim, de falar coisas ruins para ele agradece, tá bom, valeu, mas descarta. Então, o fato é que, se você quer ter um guia, um norte para a profecia, lembra dessas 3 palavrinhas? Encorajar, edificar ou consolar. Se você estiver promovendo isso com as suas palavras, com a sua impressão, então não foi o diabo e você pode ficar tranquilo, ainda que seja coisa da sua cabeça. Porque o que é, como eu falei, qual que é o pior cenário possível numa profecia que se encaixa com a descrição bíblica? Você passar uma vergonhinha. Mas o que tem? Todos nós passamos. Eu, Mateus, já passei mais de uma vez, inclusive. Especificamente, teve uma que para mim foi mais marcante, porque foi uma profecia muito precisa, assim, foi com uma riqueza de detalhes muito grande. Eu falei, Deus está falando isso e tal, isso aqui, não sei do que. E eu, Mateus, por incrível que pareça, sou uma pessoa um pouco tímida. Na verdade, não, eu vou corrigir. Eu já fui muito tímido. Então, eu não consegui vencer um dos meus poucos maus hábitos da timidez, que é quando eu estou em cima de um palco, promovendo algum tipo de atuação, digamos assim. Se eu estou cantando uma música, porque eu também toco violão e canto, né? Se eu estiver profetizando, eu tenho o costume de fechar os meus olhos ou olhar para baixo. Então, quando eu estou profetizando, eu não olho para a pessoa. Eu tenho esse hábito, às vezes, meio ruim. E eu não percebi, obviamente, porque estava olhando para baixo, que quando eu falava, a pessoa estava assim, ó. Tipo assim, não tem nada, você está falando nada a ver comigo. Então, eu estava lá profetizando tudo lindo, maravilhoso, na vida de um cara lá na frente, e aí eu peguei e falei, e aí, fez sentido? Aí o cara só fez assim, ó. Eu lá em cima, tradutor do Nord lá. E aí eu falei, não tem problema, se não fez sentido, não tem problema, né? Às vezes acontece isso e tudo. E aí o Reinhard riu também e tal, mas aí logo depois vem um acalento, porque a pessoa falou assim, não, você só errou a direção, é pra cá. Aí veio o cara, você descreveu minha vida, e tal, e tal. Mas a gente passa umas vergonhinhas, assim, não tem problema. O problema está em nós, pela autopreservação, bloquearmos algo de ser falado. Entendeu? Pela vergonha, pode ser uma porção de fatores. O que eu tenho falado em ambiente profético é sempre o seguinte: ou você se vê como um canal e, obviamente, entende que às vezes você apontou para um lugar que não deveria receber aquilo, mas não tem problema, porque você é só um canal, não tem problema. Você não é o dono da verdade, você não é o centro do que está acontecendo ali, você é só um canal. Ou então você vai ficar sempre tentando, você vai ficar se bloqueando. Eu já vi pessoas, por exemplo, que não aceitam, não admitem o erro na hora de profetizar. Ela diz, não, mas você tem certeza? Não, porque eu acho, não, porque, mas não é isso aqui, não. Será que ela começa a tentar interpretar a profecia para ver se a pessoa concorda que ela está certa. Então, o que eu falo? Gente, entende, nós somos apenas um canal. E se por algum motivo nós, em algum momento, apontamos digamos assim, a nossa palavra, né, para um lugar que não deveria estar apontado, não tem problema. A gente passa uma vergonha, a pessoa diz que não teve nada a ver, e a vida seguiu, não aconteceu nada. Agora, o ponto que deve ser de contrapartida, o contraponto disso é, e se aquilo de fato é de Deus e você, por medo, não falou? A pessoa não vai ter sido edificada, não vai ter sido encorajada, nem consolada, única e exclusivamente porque você ficou com vergonhinha, porque você ficou com medo de ser da sua cabeça. Então vamos parar de egocentrismo, de ser mesquinho no ambiente profético, e vamos, deixa o pau torar, velho. Deixa o pau torar, deixa, fala, comete. Eu sempre falo isso, o seguinte, olha, o adulto
perde pela ignorância e pela estupidez mesmo, assim, estupidez no sentido de ser teimoso. Porque o que uma criança que está aprendendo a andar faz? Ela cai, ela erra, ela tropeça, ela chora, ela pede ajuda, mas ela não para de tentar andar. A criança que está aprendendo a falar, ela fala errado, ela conjuga o verbo errado, ela fala as coisas trocado, ela pede ajuda, ela repete até acertar, mas ela não para de falar. E o adulto? Fala um negocinho errado. Não, acho que hoje eu não estou bem, não. Será que foi aquele pecado que eu cometi? Nossa, rapaz, não, eu não devia ter feito aquilo, né? A gente começa a se colocar no centro. Cara, sai do centro. Isso é só um canal. Então, se errou uma, não tem problema, continua profetizando, filho. Vai dar certo. E eu, como eu disse, né? Comecei profetizando coisas extremamente genéricas. Mas a profecia foi se tornando algo cada vez mais simples, justamente porque eu tive alguém para me ensinar que a profecia, o valor dela não está condicionado, isso é importante ser falado, à precisão de detalhes que nós damos, ok? Nós ficamos impressionados, várias pessoas se impressionam com a riqueza de detalhes, mas nem sempre, ou melhor dizendo, nunca é a respeito da quantidade de detalhes que nós conseguimos ter numa profecia. Sabe o que de fato determina o valor e o poder e a grandeza de uma profecia? A capacidade que nós tivemos de ser fiel àquilo que nós escutamos. Eu posso garantir para você que uma das palavras mais simples que eu já tive foi uma das palavras mais poderosas que mais causaram impacto e uma mudança de ambiente. Eu vou falar o que foi. Eu estava num evento com o Raj, não era uma conferência, era um evento normal desses, tipo pós-culto, enfim. E a gente parou para profetizar, né? E tava só meio que a liderança ali com a gente. E aí tinha um moleque lá, assim, um cara de uns, sei lá, 19, 20 anos. E eu virei para ele e falei assim, cara, eu já vou começar falando que não sei se faz sentido, porque é um negócio tão meio besta, que pode ser que eu tô indo numa curva assim, mas enfim, não interessa. Vou ser fiel ao que eu ouvi. Eu vejo que você tem uma criatividade, Jesus está te dando uma criatividade para coreografias. E através da sua coreografia que você monta, você vai começar a evangelizar pessoas. E sem falar uma palavra, outros que estão vendo a sua arte e a sua coreografia vão se render ao Espírito Santo. E no momento em que eu falei coreografia, teve uns 4 caras do lado de cá que começaram a rir. Não, e rindo. E eu falei, pronto, agora eu sabia, estava tudo errado, nada a ver. Falar coreografia, profecia, o que tem a ver uma coisa com a outra? E o moleque começou a chorar. Aí eu fiquei, agora eu tô certo ou tô errado? Eu tô envergonhando ele, o que tá acontecendo, né? Mas depois que eu terminei, a profecia foi só isso. Foi só isso. Ó, Deus tá te dando credibilidade pra coreografia e as pessoas vão se converter e é isso aí que eu tô vendo. E o moleque começou a chorar. Aí veio o pastor, né, no momento, falou assim, cara, a gente tá rindo de nós mesmos. Porque durante essa semana toda a gente desencorajou ele, porque ele é muito ruim para dançar. E a gente falou que ele estava passando vergonha, que ele devia parar com isso, mas ele começou a gravar uns vídeos no YouTube já está disponibilizando nas redes sociais e está tendo interação. E a gente está falando, mano, o povo está interagindo com você porque você é bobo, que a sua coreografia é ruim. E quando você falou isso, a gente ficou extremamente envergonhado e começou a rir, porque, tipo assim, é Deus falando para a gente calar a boca mesmo, né? E foi muito preciso, porque naquela semana ele tinha criado coragem para postar esses vídeos, foi porque eles estavam, e por isso eles estavam rindo. Mas é um menino que nunca fez aula de dança, nunca teve nada envolvido, ele simplesmente teve uma ideia. Não, vou começar a gravar vídeo de dança, de evangelismo, e a palavra foi extremamente assertiva
não porque eu falei de coisas absurdas e tudo, nossa, não, porque seu CPF, que aquilo, que você morou, você teve um dia, né, 16 de junho de 1994, que você fez uma oração assim, assim, assim. Não, eu só falei, cara, coreografia. Você vê você dançando, você vai criar coreografia e as pessoas vão se converter. Pronto. Essa foi uma das profecias mais marcantes. Teve uma outra, que é em linha com a dinâmica que eu quero fazer com vocês aqui hoje, que é o seguinte: como é que é a dinâmica profética? Eu vou explicar, e aí daqui a pouco a gente já vai parar para fazer essa dinâmica. Porque é o seguinte: a dinâmica é, eu quero mostrar o tanto que o Espírito Santo é simples e eficaz na forma como ele fala conosco. E ao invés de você ficar tentando buscar palavras mirabolantes ou visões mirabolantes, eu vou ensinar simplicidade para você perceber que dá para profetizar em qualquer ambiente, a qualquer momento, para qualquer pessoa. E a dinâmica é, nós vamos parar por 30 segundos e em 30 segundos a primeira imagem de um animal que vier à sua cabeça é a profecia que você tem que liberar. E todo mundo já fica assim, um animal? Mas a dinâmica consiste em quê? Assim que a primeira imagem de animal vier à sua cabeça, você vai anotar que animal que é esse. E aí eu fui lá e anotei. Quando eu dou as dinâmicas, eu participo também. E aí eu falei para o pessoal... sempre assim. Aí eu falei para o pessoal, ao invés de você falar qual que é o animal para a pessoa, porque a gente separou em duplas e tal, ao invés de você falar qual que é o animal para essa pessoa, você vai descrever quais são as características mais marcantes desse animal. Você vai descrever as principais qualidades e características desse animal aí. E aí nesse eu estava participando de uma conferência, não era mais com o Reinhard, eu fui chamado para poder substituí-lo, inclusive, eles queriam levar o Reinhard não tinha agenda, falou, mas meu filho pode fazer a mesma coisa que eu. E aí me chamaram no lugar dele. Fui para lá, e aí chegou a minha vez e falei, então, já que é para exemplificar, eu vou dar o passo inicial, né? E aí eu recebi um animal e eu fiquei extremamente constrangido com o animal. Eu falei, gente, o que eu vou arrumar para minha vida agora? Mas eu peguei e falei, vou seguir a dinâmica. E aí era uma senhora de uns 70 e poucos anos. Eu falei, olha, eu sinto que as suas características principais são resiliência, força, resistência e capacidade de chegar onde ninguém chega. Então eu vejo que a senhora suporta muito peso, você carregou muita coisa sozinha, ninguém viu, mas até pessoas que teoricamente eram mais capacitadas do que você desistiram e a senhora não. E você é encontrada fiel, útil e extremamente forte. A sua força é descomunal. Essas são as palavras que Jesus está falando para você. E aí todo mundo ficou assim, né? Tal, nossa. E a velhinha começou a chorar mais uma vez. Mas sabe o que é interessante? É que o animal que eu vi foi um jumento. Agora imagina você no meu lugar. Eu falo para você que o Espírito Santo vai te dar um animal para você profetizar na vida de alguém e você vê um jumento. O que você vai fazer da sua vida? Mas o que é mais interessante? É que o Espírito Santo, ele sabe o que aquele animal representa para você. E ele sabe o que ele precisa falar para outra pessoa. Então ele conecta, mesmo que um animal nada a ver, porque aquele animal te remete a tais coisas para que aquela pessoa seja edificada, consolada, ou então encorajada. E o pessoal falou, Mateus, você falou basicamente a história dela. Ela carregou um peso sozinha, ela foi abandonada pelo marido, ela cuidou de não sei quantos filhos sozinha, ela chegou, ela completou, e todos os filhos se tornaram bem-sucedidos. E ninguém reconhecia, mas ela é marcada pela força e ela é extremamente serva na nossa comunidade. E qual que é a beleza dessa dinâmica que eu quero fazer com vocês? É que até mesmo em coisas mais simples da vida, como por exemplo, você estando num posto de gasolina, você olhou para alguém e de repente te veio uma imagem de, sei lá, uma arara. E você fala, por que eu estou vendo uma arara no meio de um posto com um frentista vindo aqui? Muito provavelmente para você, se você descrever as principais características que a arara te remetem, aquele cara vai receber uma profecia assim, ó, de primeira.
É para mostrar que o Espírito Santo fala conosco nas coisas normais do dia a dia, de uma forma que nem mesmo a gente espera. Então, essa é a dinâmica que eu quero propor para a gente poder fazer aqui agora. Eu vou dar 30 segundos para vocês. Mas calma, antes. Tem quantas pessoas na sala total, Denis? 60. Então, tem número par certinho, tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Então, eu vou separar as duplas aqui do jeito que está para mim, seja o que Deus quiser. Show tá? de bola. Então, as duplas são Mateus e Adalberto. Anota aí, gente. Anota aí, Mateus e Adalberto. Denis e Vivian. Elisa e Emily. Leandro e Inês. Luiz, Henrique e Bianca. Tem dois Leandros, tá? Então, peraí, é o Leandro do Carmo que eu falei primeiro, tá bom? Ah, tá. Leandro do Carmo. Okay. Ô, Matheus, tem gente que tá duplicado. Tipo, tá, vamos chegar no final, vamos ver o que virou. Vamos chegar no final, vamos ver o que sobrar. Isso, Então, vamos lá. Luiz, aí eu parei em Késia e Henrique Ribeiro. Luiz Henrique e Lília. Ok? Aí nós temos Luciana Lins e Fabiana Cristina. A outra dupla, Simone e Anete. Simone Pertel e Anete. Próxima dupla, Catiane e Eunice. A outra, Samantha e eu acredito que é Maria. Que é Maria, isso, acho que é essa Maria, o nome da escrita assim, ó, Maria Alvo do Amor Aba. Eu não sei qual que é o seu sobrenome, mas é você, Maria. Próxima dupla, Catherine e Sueli. E aí o sobrenome é bom, hein? Ambrosevicaus. Esse sobrenome eu gostei. Próxima dupla, Priscila, Mari e Leandro Torres. Próxima dupla, Gilmar e César Augusto. A outra, Bruna e Walter. Próxima dupla, Joelma e Adriana. Jaque e... Tá sem o nome. Mas a que faz é PS. Esqueci seu nome. Deixa eu ver. Tá do lado de quem? Carol. Carol. Repete a minha, por favor, que falhou. Quem que é a minha? Jaque? Que falou aí? O que você falou? A Carol tá com quem? A Carol tá com... Peraí que eu vou achar. A Carol... Isso, com a Jaque. É Joelma e Adriana Lucena, Jaque e Carol. Ô, Matheus, a minha também não peguei, falou, é só Maria do Aba. Ah, tá. Então vamos lá. Se eu não me engano, é a Samantha? Samantha com você. Ok. Vamos lá, continuando, tem mais gente. Eu parei aqui, então vamos lá. Janaína do Vale e Luciana Paladino. Próxima dupla, Flávia Fernanda e Charlene. Próxima dupla, Samuel Moraes e Bianca Coelho. Mexeu. Ixi, vai bagunçar aqui. Peraí, fala para mim, Luciana, você estava com quem? Luciana do Paladino. Luciana Paladino. Janaína. Janaína. Ah, tá bom. A Charlene, eu já dei dupla para você, Charlene? Já, amigo, tô com a Flávia Fernanda. Tá. Não sei por que tá mudando as telas aqui agora, que seja o que Deus quiser. Vou continuar aqui, se eu repetir alguém, vocês me ajudam. Vamos lá, se faltar alguém também, vocês me ajudam. Mas pelo que eu entendi aqui, Betânia já tem dupla, Samuel Moraes também já tem dupla, certo? Não? O Samuel tem, a Betânia não tem? Não tem. Tá, então então tá bom. A Betânia vai ficar com a Danusa. Ok? Betânia com a Danusa. E eu quero
que a Cristiane Novaes fique com alguém que está sem o nome ali na tela, que está com o filho acompanhando aí a live, a aula aí. Acabei de ver uma cabecinha de uma criança. É isso, o garoto aí, amigo. Você vai ficar com a Cristiane. O meu eu já estava com a Jaque. Ah, já está com a Jaque? Então a Cristiane vai ficar com a Natasha Rodrigues. Combinado? Ainda falta muita gente? Quem está faltando? Tem muita gente faltando? Eu tô sem ninguém ainda. Glaciane. Boa. E eu também, Vanessa. Catherine. Escreve, Tá com Sueli. escreve os eus aí que tá sem, que eu já vou grudar aqui para ser mais rápido. Tá, Matheus? Para te ajudar aí. Então vamos lá. O César Não, eu Augusto falei já para tem. todo mundo levantar a mãozinha que tá sem par. Beleza, pode O ser César também. Augusto já tem. Então tá bom. Então deixa eu passar para frente. Então vamos lá. Não sei porque agora minhas telas tá tudo mudando aqui os nomes. Tá, aqui eu vou agora. falar aqui os nomes que tô vendo aqui que tá sem vazio. Tá vazio, vai. Isso, então faz os outros aí para mim aí, Denis, vai. Todo mundo que tá sem, escreve eu aqui, que eu só vou grudar, que para mim tá mais fácil, tá? Vamos lá. Thaís Fernanda vai ficar com a Marga. Edson Santoro vai ficar com Marcela Pérez. Bom, Bianca Coelho, para você perder a dúvida, fica com o Samuel. Leandro, fica com a Lília Pereira. Vanessa, com Marcela Pérez. E Késia... A Kézia Carneiro já tem. Kézia, ainda não. Calma que eu vou dar a direção para todo mundo. Pera aí. Não é para mandar ainda, gente. Por enquanto, só para definir as duplas aqui. A dupla. Beleza. Tem mais alguém que está sem? Escreve eu para mim agora. Ô, Denis. Oi. Tem duas Vivian. Tem duas Vivian. Ó, vamos lá. Vivian Ferreira fica com a Elis Santana, que está sem, e eu fico com a outra Vivian, tá bom? Tá. Então eu vou ficar com quem? Você vai ficar com Elis Santana, que está sozinha aqui também. Edson Santoro, você tá com duas pessoas, fica com a Marcela e eu vou ver quem tá sem ninguém, só me responde eu, que a gente já gruda agora. Eu acho que todo mundo ficou com o par agora, né? Denis, eu tô sem. Daiane. Daiane tá sem? Ué, então pega um dos que você não ficou com duas, dá uma para ela. Ô, Edson, é o Edson que tá com duas. Quem que tá sem? Tem alguém que tá sem par? Só escreve eu. A Dai tá sem. Eu tô sem. Você? Então você fica com a Dai. Pronto. Tá. Quem? Eu tô sem também, Denis. Quem é eu? Eu, Charles. Charles de Jesus. Ué, eu acho que eu tinha falado do Charles. Eu fiquei com quem, Denis? Eu não entendi o nome. O Matheus falou Charlene. Ah, desculpa. É verdade. Falta só o Charles. Peraí que eu vou lembrar o nome dela, Dai. Falta só essas duas, né? Aqui, ó. Você vai ficar com... É que ela tá sem nome no celular. Não esqueci. É Glauciane, né? Você vai ficar com a Glauciane. Ela tá sem nome, Dai. Dá um tchauzinho pra Dai aí, ó. Só o Charles tá sem, Charles? Mais ninguém? Tá todo mundo com par? Faz um grupo com 3, Matheus. Manda o Charles para mim. Charles vai ficar com o mestre da cerimônia. Isso, então Adalberto e Charles comigo. Deixa eu achar o Charles. Charles, aparece na câmera aí, deixa eu ver sua cara aí. Eu preciso ver a cara, senão a profecia não funciona, não. Aí, tá vendo? Tem gente que precisa ver os olhos. Mas fechou? Todo mundo agora tem dupla? Todo mundo, né? Pronto, beleza. Qual os comandos, Matheus? Fechou. Então o comando é o seguinte: 30 segundinhos. Primeiro animal que vier à sua mente, você vai anotar ele aí. E você está proibido de falar qual que é esse animal para a pessoa. A única coisa que você está permitido a fazer é descrever as principais características desse animal. As qualidades dele, o que esse animal te remete. Ok? Só isso. Através dessa descrição, eu garanto a vocês que vai haver uma profecia que pelo menos vai causar uma dessas 3 coisas. Ou um conforto, ou encorajamento, ou fortalecimento. Combinados? E aí como que a gente vai fazer para o negócio ficar
digamos assim, mais interessante ou menos bagunçado. Como são muitas pessoas na sala, é melhor não falar, né? Então, qual que vai ser a real? Vocês estão num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim? Sim, está no grupo de WhatsApp. Então, vai escrever lá. Manda um áudio ou escrito lá para a pessoa. Combinado? Quem não sabe, antes de você escrever o nome da pessoa, é só colocar o arroba, que a pessoa aparece e já fica amarrado ali para a pessoa que você vai selecionar, tá? Combinado? Então, se não achar o arroba, coloca o nome mesmo e vai embora. Tá. E aí eu vou ser o exemplo aqui de como como que é a descrição, como que funciona essa parte. Eu não vi a cara do Charles ainda, mas vou ter que buscar no Espírito Santo aqui o que ele é, tá? Então, 30 segundos. Vai evoluir no dom agora, né, Matheus? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Bora lá. 2, 3 e valendo, 30 segundinhos. Deixa o Espírito Santo falar com vocês. Assim que você tiver a impressão desse animal, já pode escrever as características principais e já pode postar no grupo de WhatsApp a profecia para a pessoa que é sua dupla. Ok. Então vamos lá. Lá vai o doido aqui, né? Vou dar meu exemplo, já são quase 15 para as 10 já. Vou deixar depois o Denis encerrar como ele quiser. Mas é o seguinte, primeiro eu vou falar com o Adalberto. Adalberto, eu tenho algumas palavras aqui para descrever, acredito que sejam características essenciais de quem você é, ok? Eu vi 3 coisas muito claras: força, coragem e selvageria. No bom sentido. Qual que é o bom sentido da selvageria? Você não nasceu para ser adestrado, você não se encaixa em adestramentos, você não se encaixa em rótulos, você não se encaixa em ambientes controlados, digamos assim. Você foi criado com uma essência selvagem no sentido de ser único, de ser, nesse aspecto, de ser desbravador, de ser extremamente voltado para coragem, para coisas que são externas. Você não nasceu para ser colocado dentro de um curralzinho ali, de uma fazendinha ou de um escritóriozinho. Não, você nasceu para fazer e viver de maneira livre, né? E eu vi essas 2 palavras muito claras, né? A força e a coragem. Você é alguém extremamente forte, resistente, corajoso, que sabe impor a sua presença sem que isso se torne, digamos assim, algo amedrontador, mas que desperta confiança e que desperta, principalmente, nas pessoas que interagem com você, a confiança de que podem contar com você, ok? E algo que eu achei muito interessante é porque, ao final, né, dessa perspectiva, dessa sensação, eu vi que você não anda sozinho. Apesar de extremamente forte, apesar de extremamente corajoso e de ser selvagem, você é alguém de bando, você é alguém que promove ajuntamentos, você é alguém que
que está à frente e que pode ser colocado para liderar esses lugares, né? Você não gosta da solidão, você não gosta de ficar isolado. Pelo contrário, você é alguém que tem prazer e se encontra podendo, como é que eu posso dizer? Podendo estar em pessoas que são da mesma vibe, digamos assim, de selvageria que a sua. Essa é a impressão que eu tive de você. Faz sentido? Bom, Matheus, tudo bem? Faz todo sentido, cara. Pô, que bom. Todo sentido. Depois acho que o Denis pode falar um pouquinho. Que bom, que bom. Faz Tá, todo sentido. eu quero falar para o Charles agora também. Depois você grava, paizão, para ele a resposta, eu mando para ele. Tá bom. Pode ser, isso. Charles, eu achei inicialmente meio doido, assim. Ele é doido mesmo. Porque a real é que não tem, você não existe, tá ligado? Você é uma pessoa extremamente peculiar. É algo que você não vê, entendeu? Por aí. E é interessante porque você remete uma grandiosidade e você causa uma inspiração gigantesca. Você é símbolo de inspiração. A real é essa, é que a história da sua vida você esteve morto, mas ressurgiu. Você foi dado como destruído, como literalmente como enterrado, e de repente você ressurgiu das cinzas para um ambiente de extrema clareza e de relevância e de destaque mesmo. A sua alçada, o voo que você alça é muito mais alto do que o normal, e nenhum outro consegue te acompanhar, inclusive, nos seus voos, cara. É impressionante porque você remete a uma inspiração literalmente mitológica, assim, de alguém que serve de inspiração única e exclusivamente por quem você é. Você passou, literalmente, a impressão que eu tenho, o que me remete a isso. Você foi dado como morto e, de repente, você apareceu extremamente vivo, em chamas e mostrando para todo mundo que a história não tinha acabado, né? Faz algum sentido isso? Meu Deus. Uau. Nossa. Ô, Matheus, o Denis e o Adalberto sorriu porque tem todo sentido, todo. Que massa. Muito claro, muito perfeito, muito exato. Então, olha que doido, gente. Eu sei que vocês já liberaram aí, já estão postando lá e tal. Mas olha que interessante. Eu olhei para o Adalberto e eu vi um touro. Essa foi a imagem que me veio. E o doido foi que com o Charles eu vi eu vi a Fênix, velho. Eu falei, velho, mas isso não é um bicho, isso não é bicho, né? Entendeu? Mas vai e aí? A descrição é essa, né? E pior aqui, mano. E antes de despedir, deixar com vocês aí, Denis, o que vocês quiserem, como você quiser terminar, eu queria propor uma dinâmica que não necessariamente a gente precisa fazer agora, mas pode ser que façamos também, que é um outro exercício que eu faço com o pessoal para desenvolver o profético, que é a simplicidade do profético. É que agora você vai escolher uma pessoa, eu não vou determinar isso, mas você vai escolher alguém, você vai pedir uma palavra específica para alguém, e essa palavra vai vir em forma de um objeto de casa, seja um eletrodoméstico ou uma ferramenta. Então eu vou dar mais um exemplo aqui, eu vou pegar deixa eu ver com quem que Jesus quer falar aqui, peraí. Eu gostei de ver um cara, eu acho que Jesus quer falar com ele, quer ver com dele aqui. Se eu achar ele aqui, se eu não vou achar ele. Esse brother aqui. Deixa eu falar um negócio para esse brother aqui. Manda. Quem é o brother? Sumiu da minha tela, deixa eu achar ele de novo, peraí. Ele estava na minha tela e sumiu. Peraí, eu vou procurar. Se eu não achar, eu vou mandar para outra aqui, peraí. Não, acha o cara aí, meu. Aqui, achei. Gilmar. Tome. Gilmar, vamos lá. Agora a dinâmica é outra. Eu vou descrever de outra forma. Mas é o seguinte,
Quando eu olhei para você, cara, a impressão que me vem é de algo que, primeiro, não é todo mundo que sabe mexer com você. Você é uma pessoa que por várias vezes foi colocado de lado, meio que tipo assim, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com você. E isso fez com que, em alguns momentos, a sua percepção de você mesmo fosse desvalorizada. Justamente porque você é extremamente específico. Eu vejo uma especificidade naquilo que Deus tem para você e para a sua vida. E enquanto as pessoas muitas vezes consideravam isso como uma espécie de inutilidade ou como algo que não deveria ser usado, é impressionante perceber que sem você atuando e sem a sua presença em meio a outras pessoas e ao ambiente em que você vive, o propósito que Deus separou não vai se cumprir. Então, é como se, apesar das pessoas terem taxado você de, entre aspas, inútil ou alguém que não tem tanta utilidade, vamos colocar assim, usual, deixaram de experimentar do propósito, mas eu acho interessante isso. Você é uma ferramenta tão específica, mas tão essencial, que sem ela, simplesmente não tem como aquilo que precisa ser feito, não tem como que aquilo que precisa ser feito seja de fato feito. Então, o que eu sinto te falar é isso, cara, você não é inútil, você não é sem valor, você não é descartável, pelo contrário, você é essencial, você é peça fundamental para que o propósito de Deus se cumpra na sua família, no ambiente em que você vive, na comunidade da qual você participa. E o que é mais interessante é isso, é que eu vejo claramente o Senhor alinhando você com pessoas que são mestres genuínos e que sabem exatamente da importância que você tem, e essas pessoas que Deus tem te conectado são pessoas que justamente entendem a importância de você, da sua função, e vão conseguir colocar você exatamente no lugar onde você precisa atuar, que nenhuma outra pessoa consegue. Nenhuma outra pessoa. É só você desempenhando essa função. E por mais que seja uma função que muitos, às vezes, taxam de ser secundária ou, às vezes, não importante, é como eu falei, é extremamente importante e só você pode desempenhar essa função. Então, fique atento a essas pessoas que Deus tem conectado na sua vida, elas vão colocar você e vão ser instrumentos do Senhor para colocar você numa posição estratégica, para destravar genuinamente o propósito na sua família, o propósito na comunidade onde você está inserido e o propósito das pessoas que te cercam, cara. Faz sentido? Oi, alguém chamou aí. É que eu saí com o Gilmar, eu só queria falar duas palavras rápidas aqui. Lógico. O que eu vi do Gilmar foi um animal muito bonito e difícil de se ver, mas quando ele aparece, as pessoas cantam só ele. Que doido. Que Qual foi o animal que você viu, César? Tucano. Uau. Boa. Uau. Nossa. Total sentido. Acho que o Denis aí, mais, acho que ele deve ter pensado como eu, como fez sentido, né? Meu total sentido, total. Boa. Muito obrigado. Depois você grava e manda para ele, Gil. Com certeza. Então, nessa dinâmica, nessa segunda dinâmica, o que eu vi foi uma ferramenta, e eu não sei se o pessoal aqui vai conhecer. Eu nem sei o nome específico dessa ferramenta, mas ela é utilizada muito no meio agrícola, e por isso ela é tão específica, digamos assim, né? Ela é eu não vou saber. Eu vou mandar uma foto da ferramenta,
mas ela é uma ferramenta que é engraçado. Todo trabalhador rural sabe exatamente para que ela serve, e não são muitos que sabem manusear essa ferramenta. Mas eles dizem que ela é salvador de vidas. Quem sabe mexer, mexe e destrava o que precisa mesmo, e quem não sabe mexer simplesmente não consegue ter o resultado que os outros que sabem mexer alcançam, né? Mas depois eu vou mandar a foto. Mas essa é a dinâmica, gente. Jesus fala com ferramenta, com bicho, com eletrodoméstico. Eu já tive uma palavra profética com um liquidificador. Você tem noção? Eu fui descrever as características de um liquidificador. E o meu objetivo hoje aqui participando, o Denis me pediu, talvez a contribuição que eu mais queria deixar isso, é que a profecia é para qualquer pessoa, melhor dizendo, é para todas as pessoas, e que Jesus vai falar com você mediante aquilo que você trabalha, mediante aquilo que você conhece, mediante aquilo que você consegue descrever, tá? E se a gente perder o medo de falar, as coisas vão fluir. Denis, é contigo. Espetacular, cara. Depois os meninos vão gravar para você, aí você vai ver, porque você pegou 3 caras especificamente que eu conheço bem, são pessoas do meu relacionamento, então é assustador como o Espírito Santo é incrível, assim. É assustador, cara. É o que eu mais falo com essa galera, que eles sabem, não é sobre nós, cara. É essa intencionalidade que a gente conversa bastante também, né, Matheus? De se dispor e permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Inclusive, na aula passada, eu ensinei para eles o que é obra, que foi através de um post seu que eu aprendi, que obra não é o que eu faço, é aquilo que Jesus faz através de nós, né? Isso aí, para mim, foi transformador, eu expliquei para eles. Gente, eu nem como encerro um negócio desse, né? Mas eu Denis. tenho... Oi. Aí, ó. Sou eu. Chegou o profeta dimensional, cuidado. Queria falar uma coisa para o Matheus. Tome. Antes de você falar, Dai, só um minuto. Eu ia dizer exatamente isso, Matheus. É um código Morse nosso. Como Deus é lindo, que ninguém participa das nossas aulas sem receber profecia de todo mundo. Então é o seguinte, o pessoal aí já sabe, já pense em uma palavra para o Matheus. Matheus, se você me permitir, eu acho que fica mais fácil. Eu vou colocar você no grupo, depois você pode sair. Para todo mundo jogar as profecias lá, concentrar lá, para você pegar tudo, porque não vai dar para todo mundo falar aqui. E aí você vai guarda aí as mensagens que a galera vai te entregar, tá? Eu vou colocar você agora. Fala aí, Dai. Deixa eu colocar o Matheus. Peraí. Depois da hora você explica pra gente. Dai é a digníssima? É a digníssima. Opa, beleza. Pode falar. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. A gente não se conhece ainda, né? Logo mais, né? Em breve, já. Em breve, já. Na segunda dinâmica, quando você falou sobre um equipamento, alguma coisa assim, antes de você falar para o Gilmar e para o Adalberto, que a gente conhece muito eles, né? Eu via um paquímetro e era para você. E Deus mandava te falar sobre a sua exatidão nas profecias, cara, que, é muito certeiro. Na hora que você começou a falar sobre o Charles, que a gente conhece muito essas pessoas, né? Sobre o Gilmar e o Adalberto, eu falei, esse paquímetro realmente é o cara, é ele, a descrição dele é o paquímetro. Que realmente você é muito preciso, essa é a palavra. Você é muito preciso nas suas profecias. Amém. E não foi à toa que eu vi o paquímetro. Verdade. Obrigado, Dai. Valeu demais. É isso aí. Obrigada. Boa noite. Top demais. Gente, é o seguinte, a dona da pensão falou, eu vou deixar duas pessoas por causa do horário, só 2 pessoas falar ao vivo, para deixar gravado pelo menos 2 aqui na sala de aula para quem vai vir assistir depois. Eu vou escolher assim no susto, que é o de sempre aqui, né? Vocês sabem que é no susto. Tipo assim, Matheus, tem uma regra aqui que é o seguinte, não tem como se esconder, a gente bate o olho e fala, você abre o microfone e fala. Boa. Uma eu vou escolher no susto para profetizar, e a outra eu vou deixar numa liberdade assim. Quem tá assim, veja bem, gente, seja bem específico, senão você falar no grupo. Quem tá assim com o coração queimando, aquelas reações todas, o estômago embrulhando assim, para falar algo pro Matheus. Levanta a mão que eu vou escolher se tiver mais uma. A Catherine falou aqui que tá. Tem mais alguém?
Levanta a mão que eu vou escolher. Quero falar que eu... Tá, beleza. Eu também. Ó, eu vou deixar duas, assim, gente, não demorem muito porque a gente precisa encerrar, tá? Mas vamos lá. Eu vou deixar as duas que se manifestou primeiro. Então, Luciano Paladino e Catherine. Vocês duas falam, todo o restante, o Matheus já está no grupo, acabando a aula, vocês mandam a bala lá no grupo, tá? Eu vou falar, Kézia, do livro dele, tá? Já, deixa só as meninas profetizar que eu falo. Vai, gente, manda bala. Começa, Catherine. Pode soltar o microfone e falar. Só deixa eu ver o Matheus, eu não estou achando mais o Matheus aqui, que minha câmera fica pulando. Aí, ó. Esse cara acabou. Matheus, eu sei, cadê o Matheus aqui? Achei! Matheus, é só uma cor que eu quero te falar. Quando começou a falar, não foi nem magro, não nada, só veio a cor de rosa para mim. Eu acho que fala muito para você, talvez, essa cor de rosa. Você não falou que tem um bebê no forninho aí? Então, cor de rosa. Só vê essa cor para mim aí, tá bom? Top. Vai, Lu. Eu vi primeiro, assim, uma luz, sabe, Denis? E eu não sei se faz sentido, mas eu vi a intensidade da entrega do secreto, sabe? Que quando ele está na intimidade, ele se derrama e Deus olha para ele como é uma adoração de menino, sabe? Assim, sem malícia, sei lá, alguma coisa assim que remete à pureza, entrega, sabe? Assim, eu não sei, é como se fosse, eu vejo ele chora, ele se derrama, sabe? Alguma coisa assim. E eu acho que é por isso essa sensibilidade dele, é por conta dessa entrega, sabe? É porque ele não tem vergonha do que ele faz no secreto, e Deus se agrada da entrega dele do secreto, sabe? Top. É isso. Show de bola. Agora, alguém vai ser escolhido no susto para a gente encerrar. Tipo, quando eu chamar o nome, você destrava o microfone e solta tudo que vem na sua cabeça. E pode ser qualquer coisa, né, Matheus? Uma ferramenta, o bicho, a salada, qualquer coisa. Charlene, tô vendo você, minha filha. Solta o microfone e manda. O cara dela. Não adianta se esconder. Olha, vou te falar que eu não sabia que ia ser eu, de verdade. Eu achei que eu falei, bom, essa aqui já não é para mim mesmo, deixa eu já anotar minhas coisas aqui. Ai, Matheus, olha. O que eu posso falar para você é que você é muito, mas muito, muito, muito um menino muito amado de Deus, muito assim, que ele se agrada tanto que ele olha e dá aquele prazer, que nem quando a gente olha para os filhos, você fala, nossa, meu Deus, como eu amo. E mesmo com todos os erros, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo, você é um menino muito, extremamente amado e está sendo cada dia mais transformado. Então, eu vejo uma transformação genuína. Então, essa questão das cores, que a gente já vai vendo cada vez mais que o Espírito Santo vai trazendo clareza, né? Mas como você está sendo cada vez mais ainda transformado. Então, como a paternidade te trouxe uma transformação gigantesca que não tem dimensão, e você traz isso com tanta veemência na sua precisão das suas palavras. Então, eu vejo que Deus te ama demais e eu fico muito alegre, feliz e contente de poder falar isso para você. Uau! Topzera! Show de bola. Gente, vamos lá. Matheus, eu não ia profetizar para você, eu estou resistindo aqui, mas quando a Charlene falava, Deus me deu uma visão simples de uma coisa bem macabra, mas talvez faça algum sentido para você. Sabe, eu estudei bastante tempo aquelas ferramentas como eu posso dizer, que usava muito na Inquisição. Tem uma ferramenta que coloca a cabeça dentre os braços e desce um facão assim, e corta a cabeça e os braços das pessoas assim. Eu vi essa ferramenta, meio macabra. Mas é muito louco, porque o Espírito Santo me falou assim, a Chayane falou a palavra precisão e me ativou isso, né? Porque essa ferramenta, ela tem uma precisão de cortar a cabeça e as mãos, né? E Deus me falou assim, tipo assim, Matheus, o teu chamado, Deus tem chamado você
para um ponto específico dessa geração, de você cortar uma mentalidade, sabe? Você vai ser um cara, suas palavras, aquilo que você manifesta, vai ser um cara que você vai conseguir arrancar da cabeça das pessoas tudo aquilo que a religião impôs, sabe? Tudo aquilo que... Sabe o falso ensino? Eu acho que é muito louco, porque a Bíblia... Jesus também foi meio grosso com isso, ele falou assim, porque nos últimos dias viram muitas pessoas falando, eu sou Jesus, eu sou aquilo, e Deus me falou que com a sua simplicidade, sabe? Como uma navalha, sabe? Que a gente mal encosta na navalha, ela já corta e já começa a sangrar, assim como uma ferramenta de precisão, as suas palavras serão como essa ferramenta, assim, ela vai arrancar da cabeça das pessoas todo o ensino religioso, toda a estrutura, vamos dizer assim, toda a estrutura maligna que não venha de Deus. E isso automaticamente, como as mãos também caem, eu vi que é como se as obras que essas pessoas faziam por elas mesmas, produzida pelo egocentrismo, produzida por algo que não tinha uma estrutura em Jesus, elas serão cessadas, sabe? Então eu vejo, cara, que assim, é um tempo de Deus para você, em que Deus vai lançar você em um ambiente em que as suas palavras, elas serão como acho que é isso, né? Como um instrumento de corte poderosíssimo, muito afiado, assim. E você vai, e as suas palavras, elas vão cortar tudo aquilo que não vem de Jesus, e ela vai cessar todo o trabalho e toda a obra que não é produzida por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Acho que é isso. Posso dizer? Cara, só agradecer. Acho que a galera aí tá bem tocada. Estou muito agradecido por vocês. Eu tô vendo que vocês estão mandando bastante coisa pro Matheus aí. Liberem tudo que vocês têm no coração. Se vocês sentiram palavras para outras pessoas que não foi o Matheus, que vocês viram na aula e sentiram, anotaram. Eu vou ser bem sincero, Matheus. Olha como o Espírito Santo é lindo. Eu anotei antes de começar. A gente começou a aula, você começou a falar e eu vi 2 rostos que eu anotei e eu queria falar algo. Uma é exatamente, acho que eu mostro para cá, né? Uma, não sei se dá para ver, uma é exatamente a Vivian, que você me deu para ser par, eu vou gravar para ela já. E o outro é o César, que não por acaso ele também abriu a câmera dele e falou, daqui a pouco eu gravo para você, sabe? Então é muito incrível, cara, o Espírito Santo é muito maravilhoso, assim, sabe? Daqui a pouco eu libero essas palavras, mas ele está trabalhando o tempo inteiro, gente. Então, sejam instrumentos de Deus, né? Façam tudo aquilo que ele quer, sejam, né, como o Matheus falou, sejam canais, na simplicidade. Cara, eu acho que uma coisa que eu amei que você falou é a manutenção da simplicidade. Acho que a gente tem que botar na parede essa frase, gente. Vamos fazer a manutenção da simplicidade, evitar eis que te digo, as loucuras que a gente sabe que dificulta muito. E eu acho que vale aula Matheus 2.0 depois, né? Porque ficou tanta coisa para se falar, eu queria fazer algumas perguntas para ele, mas ele falou para mim ontem, 1h30 eu não consigo falar. Cara, daria para falar umas 5 horas aqui, né? Acho tranquilo. Vamos fazer uma 2.0 só de perguntas e respostas, então. A gente faz uma próxima, talvez, de perguntas e respostas sobre o profético, ficou bastante coisa que você falou. Teve gente que fez algumas perguntas, mas hoje não vai rolar para a gente responder. E a gente marca outro dia, mas, cara, muito obrigado. Foi prazerzaço aí trocar as ferramentas e é nitidamente o Espírito Santo falando. Gente, a Kézia está aqui mostrando o livro. O Matheus, ele tem um livro. Quer falar, Matheus, um pouco do seu livro, sobre o que se trata? E para a galera, quem não segue o Matheus no Instagram, segue lá. Tem um livro dele que é bacana. Eu tenho ele aqui, mas eu arrumei os meus livros hoje. Não faço ideia onde eu tenho ele aqui. Então, é um livro chamado Livre para Prosperar. Ficou bonitão a capa. Tá aqui, ó. Então, a real é que o livro, na verdade, ele vem com esse nome para poder promover uma pegadinha mesmo, porque eu falo muito pouco de dinheiro no livro, né? E eu venho para ressignificar esse conceito de prosperidade e do meu jeito, né? Eu não tenho como fugir da minha identidade, que é um livro extremamente didático, explicativo, com muitos detalhes e uma progressão, assim, né? Eu falo de nova aliança, daí eu falo das misturas da nova e a velha aliança, que tem que sair, aí eu falo do que Jesus ensinou sobre dinheiro, e aí sim eu vou falar de dinheiro na vida do crente. Mas o objetivo do livro é mostrar que prosperidade está muito longe de ser um assunto restrito às finanças, é uma questão de intenção do coração, é uma questão de nós, a disposição que nós temos, né? Então, fica aí a recomendação para quem quiser, quem tiver interesse no tema sobre satisfação, contentamento, prosperidade genuína,
O livro está aqui, eu vendo ele online, tá lá no meu link do Instagram. Se eu não me engano, com o frete já incluso, é R$50. Então, é bem baratinho. E é isso aí. Quem tiver interesse. Não é um livro pequeno, não, mas é bom. Gente, conteúdo de primeira. Do Instagram, Denis, depois, por favor. Eu vou colocar o Instagram dele para vocês. Coloca lá no grupo lá. O Matheus tá aí, ele coloca lá depois para vocês. Eu coloco. Gente, vou fazer uma parada aqui. Matheus, na próxima EPS você leva 5 para mim, que eu vou pegar esses 5 e vou fazer um sorteio aí para a galera que está ao vivo hoje. Só os que estão aqui ao vivo hoje, tá? Daqui a pouco eu lanço sorte e ver quem que pega, tá bom? Vou dar de presente. Ou se não, vamos fazer melhor. Você que é o dono do livro, depois você pega aí do grupo, escolhe 5 pessoas aleatórias, me manda só o nome das pessoas, que aí você leva para a PS, eu trago e a gente dá um jeito de entregar para ele. Beleza. Show, gente. Obrigado. Deus continue aí dando essa clareza para vocês daquilo que ele quer. Liberem tudo que está dentro de vocês e deixa o pau torar, né, Matheus? Deixa o pau torar, deixa o trem sair logo, vamos embora. Só consegue, só vai. Top demais, só vai. Tchau, gente. Nóis. Até Falou. quinta-feira que vem. Valeu, Matheus. Você é o cara. Valeu, Abraço. gente. Beijão. Tchau, tchau.